Estamos no ar com mais um GeniusCast, o podcast da inovação, da tecnologia e do empreendedorismo. E hoje o tema do nosso podcast é A Vida é Simples, e ela tem muito a ver com a trajetória do nosso convidado, com a vida do nosso convidado, né? Vou dar um spoiler para vocês aqui. Nosso convidado é o senhor Augusto César de Castro Alves. Ele é empresário e investidor goiano e esposo da dona Adriana. É CEO do Grupo Masa, a maior distribuidora de frio do oeste do Pará. É investidor anjo em empresas de startup, tanto no Brasil quanto empresas e startups, tanto no Brasil quanto no exterior. É fazendeiro e torcedor do Vasco, né? Do Goiás. Do Goiás. Goiano. Ninguém quer torcer pelo Vasco quando... Não mais. Senhor Augusto, quero que o senhor se apresente. Depois a gente vai falar sobre nossos patrocinadores, mas eu gostaria que o senhor se apresentasse um pouco mais, falasse um pouco da sua trajetória aí para nossa audiência. Bom dia a todos. Como a gente já viu aqui no tema do podcast, a vida é simples. Uhum. E a trajetória da minha vida é assim, simples. Eu acho que a gente só precisa acordar todo dia e não deixar de fazer aquilo que a gente precisa e pode fazer. A gente muitas das vezes complica muito, procura muita complicação para a nossa cabeça, enquanto a simplicidade é que realmente vale a pena e faz a diferença. No decorrer dos anos a gente vai aprendendo isso. Vale muito a pena viver com simplicidade. A gente vive mais. Vive mais, vive melhor, né? Com certeza. Mas agora nós vamos falar também, já temos aí uma prévia do que vai ser o nosso podcast. Eu particularmente gosto muito de ouvir o seu Augusto. A gente praticamente troca, se não troca mensagem, mas conversa quase todo dia. Vamos falar dos nossos patrocinadores, né? Masa Distribuidora, que nós estamos aqui com a pessoa da Masa, né? O CEO, ele é o CEO da Masa Distribuidora. Cozinha do Humberto, uma hamburgueria brasileira em Londres, está nos apoiando desde o primeiro episódio desse podcast. Barov Consultoria e do Gênios, a software house número 1 da Amazônia, você sabia disso? Número 1, é lógico que eu sabia. A empresa que desenvolve tecnologia proprietária para as empresas saírem da velha economia para a nova. Pois é, e todo mundo tem que buscar isso, sair do velho para o novo. Não dá mais para viver sem tecnologia, né? Não tem como. Ontem eu reuni aqui com o Valtinho da Durante, não vai ter problema de falar sobre isso. Um abraço, Valtinho, um grande amigo. Grande amigo. E ele falou que eu quero investir em tecnologia, em IA dentro do meu negócio. Veio aqui com essa finalidade. Então, a gente já percebe quem vai estar competindo daqui a 5, 10 anos é quem agora se posiciona. Investindo em IA, investindo em integração, em automação dentro do negócio, em tecnologia. Até porque quando a gente olha para trás, não muitos anos, diga-se de passagem, a gente vê o quanto as coisas evoluíram em relação à tecnologia. Totalmente. Eu não vou muito longe, não. Chuveiro elétrico é tão bom, cara. É bom. Talvez a gente não use tanto aqui em Santarém, sabe? Mas para lá, eu estava mas pro sul do país, no né? Sudeste esses dias lá, e faz um friozinho que chuveiro quente vale a pena. Tecnologia também, deixa de ser. É verdade. Tudo isso aí a gente consegue desenvolver para a empresa, né? E a gente sempre fala, o Gênio nasceu por 3 pilares muito importantes: inovação, integração e automação. Né? Esses pilares aí são os que vão definir o que a empresa vai conseguir competir na nova economia. Mas vamos lá, vamos sem mais delongas, vamos começar aqui nosso bate-papo com ele. Foi um podcast muito esperado, ele tem viajado muito, né? ultimamente. Olha só, ele já é o Platinum Gold Plus Master na Azul, na Latam, na Gol. Meu amigo, tô te falando. Que ele viaja. Mas maravilha de ter aqui, muito obrigado por testar o nosso convite. O nosso papo, o nosso podcast, ele fala sobre inovação, fala sobre tecnologia, mas fala sobre empreendedorismo, né? E assim, nos últimos anos, eu sempre faço essa pergunta para todos os empreendedores, né? Tipo, você acha que o seu negócio tem mais ou tem menos tecnologia que no ano passado? Né? Cada ano que passa. Todo ano a gente tem uma tecnologiazinha, nem que seja um boleto Pix, negocinho que a gente tem. Todo ano tem mais. Tem mais, né? Todo ano tem mais tecnologia. E aí também a gente conta histórias de sucesso, a gente conhece pessoas, porque a gente sabe o seguinte, que o que o senhor construiu, o senhor tomou alguns tombos, o senhor teve que tomar algumas decisões, algumas certas, algumas erradas. A gente acabou de conversar sobre isso agora na reunião que a gente teve, né? Que o senhor falou, não vou acertar todas as decisões que eu vou tomar. E eu espero isso de um ser humano, né? Espero isso de um ser humano. Se até o ChatGPT, às vezes, a gente pergunta as coisas pra ele erra. Então, porque imagina a gente se não vai errar, né? Mas assim, a gente quer saber, assim, quer que o senhor fale um pouco mais da sua trajetória, como foi que o senhor chegou até aqui, como foi que o senhor construiu o que o senhor construiu. E o senhor fale como foi, tipo assim, o dia 1 do senhor, aquele start que o senhor teve. Poxa, eu vou ser empreendedor, ou vou começar, sabe? É muito simples. Na verdade, eu considero muito simples.
E a simplicidade está ligada a esses 3 pilares que você falou aqui. Inovar, empreender, né, integrar. Eu vim para Santarém em 2003. E a nossa empresa trabalhava com 6 SKUs, 6 produtos apenas. Então eu enxerguei uma oportunidade, já que a gente já ia visitar os nossos clientes, porque ao invés de levar 5 SKUs, a gente não levava 10. E aí a gente começou a integrar outros produtos que faziam parte da mesma logística, para poder ter uma sinergia, principalmente logística, né? E aí a gente, dentro da sinergia comercial e a logística, começou a trazer mais produtos para dentro do negócio. E algo que me chama... Eu lembro sempre quando eu vou falar sobre isso, quando eu tenho essa oportunidade, e realmente me chama muita atenção, eu me lembro que nós colocamos, um dos produtos que nós trouxemos para colocar no nosso portfólio foi a mortadela. Mortadela. É suína, tem a de frango. Sim. E naquela ocasião, a indústria que a gente comprava trazia uma caixa com 4 mortadelas dentro. A caixa tinha o peso exato de 14 quilos, mas as peças tinham pesos disformes. Não era 3,5 kg cada peça como é hoje, né? E eu me lembro da primeira vez que nós compramos 50 caixas de mortadela suína e 50 caixas de mortadela de frango. Então eu falo de 200 peças de cada. E o Kennedy, que é um dos colaboradores mais antigos que nós temos na empresa, a gente pesava de uma por uma, 3,230 kg, 3,5 kg, 3,4 kg. E o vendedor saía para a rua, ia vender na mercearia do seu João, uma mortadela de frango e uma suína. Quando vinha para o escritório, a Jaqueline, que hoje é nossa supervisora, na época era do faturamento, pegava lá os pesos das mortadelas e ia riscando. Uma de 3,230, ela fazia a notinha o seu João. Quando era no outro dia cedo, o Kennedy pegava a nota, cadê a mortadela 3,230? Tinha que sair no meio das 50 peças procurando aquele peso, né? E aí você vê como a tecnologia até nisso ajuda, né? A questão da integração dos processos dentro do negócio ajuda. Hoje todas elas já vêm com peso exato, então você já não tem mais essa preocupação. Os pedidos que antes eram feitos manualmente, depois digitado para depois emitir a nota fiscal, hoje é tudo feito em tempo real com os tablets, né? O cara está no cliente. O cara sabe se tem um produto no estoque já lá. Faz o pedido aqui, na hora que ele está fazendo, aqui ele já sabe se o cliente, o que ele comprou a semana passada, que ele não comprou essa semana, se ele tem alguma pendência no departamento financeiro, ele tem tudo aqui a tempo e a hora. Quando ele conclui aqui a venda, já é disparado para o departamento, para o faturamento, né? A menina só dá o start, já fatura a nota fiscal do cliente. A nota fiscal já vai para o CD, o pessoal lá dentro já vai separar a mercadoria para sair a entrega na próxima remessa. Então, a gente vê como a tecnologia nos possibilita ter avanços, né? É verdade. Que acabam sendo muito importantes para o desenrolamento. Aumenta a eficiência, né? Eu sempre digo que à medida que a empresa cresce, ela fica mais lenta e mais burocrática. Eu vou ter que implantar tecnologia e processo para que eu possa correr mais rápido, porque antes de eu fazer meu financeiro, agora eu não consigo mais fazer, então eu vou ter que destinar para alguém. Você imagina, hoje a gente emite em média aí 800 notas fiscais por dia. 800 por dia? 800 notas fiscais por dia. Se isso fosse tudo pedido feito à mão e tivesse que ser digitado, né? Era um esquadrão de gente. Eu sou daquela época do ASDFG, né? Da datilografia, né? Que hoje em dia não existe mais. Hoje ninguém nem digita. A gente tem aqui ferramentas que eu falo aqui. É verdade. E aqui já sabe. Ela faz o texto, né? Já faz o texto daquele que eu falei. Então, é otimizar o tempo para aproveitá-lo melhor. Né? Quer dizer, o tempo que eu estou ganhando, eu não vou ficar na rede balançando. É verdade. Tem que implementar alguma outra coisa para que continue. E a gente tem o quê? 2 pessoas no faturamento só, né? Para ser sincero, é só uma. É verdade. O outro é um suporte para circunstâncias pico, né? específicas. Porque não precisa de ninguém faturar mais. É verdade. Né? A tecnologia faz isso. O faturista ele precisa corrigir alguns produtos, alguma coisa. Exatamente. Poxa, legal. Mas me fala assim, você falou 800 notas faturadas por dia, sem revelar números muito sensíveis da empresa, me fala um pouco da MASA, assim, questão de abrangência de territorialidade, quantidade de itens hoje, quantidade de funcionários, como é que ela está hoje no mercado, como é que o senhor vê, e o que o senhor acha que é o futuro do seu negócio aqui no Oeste do Pará? Quando a palavra de Deus é muito sucinta e específica quando ela fala que a gente não deve olhar para trás. E não tem nada a ver com esse olhar para trás que eu vou dizer aqui agora. Mas quando eu olho para trás como aprendizado,
E me lembro que quando nós iniciamos, nós éramos 9 pessoas. Na empresa nós éramos 9 pessoas. Hoje o nosso faturamento é um pouco mais de 100 vezes O que era? o que era. Um pouco mais de 100 vezes. Uau. Isso nós estamos falando em 22 anos, né? Uhum. E o número de pessoas também. 9 pessoas hoje é quase 200 aliás, se eu pego 9 pessoas, hoje nós temos 170. Hum. Então, olha o quanto isso aumentou. Né? Por quê? Foi a necessidade de implantar coisas novas dentro da empresa. Começamos com poucos itens, começamos com, eu acho que 10 itens, 15 itens. Hoje nós temos no nosso portfólio um pouco mais de 1.200 itens que giram. Nós tínhamos, eu me lembro na época, eu visitei 923 clientes. Nós tínhamos na nossa carteira. Eu visitei todos os nossos clientes aqui em Santarém. Quando eu falo que eu visitei a pé, não foi que eu rodei Santarém toda a pé, apesar de ter rodado. Uhum. Mas eu ia lá para o Santarenzinho, parava o carro e ia andar no bairro. Né? Eu conheci todos os 923 clientes. Hoje nós temos aproximadamente 4.300 clientes. Hoje você não consegue conhecer mais todos, não? Não consigo conhecer mais todos, mas conheço a maioria. Por que pareça, eu conheço basicamente todas as rotas que nós fazemos. Sim. Conheço todas as indústrias que nós representamos. Conheço todos os produtos que nós comercializamos. Porque eu acho que se eu não tiver conhecimento daquilo que eu faço, eu não consigo passar para frente. A possibilidade ou a oportunidade. É muito mais interessante o CEO estar voltado para o comercial do que para o financeiro. É melhor ter uma pessoa forte no financeiro ali na contratação e tá mais ligado ao comercial, porque é o coração da empresa comercial, é o comercial, né? Até porque o financeiro ele é mais processual, né? É mais processo. O comercial não, o comercial já traz um dinamismo um pouco diferente, né? Então, as coisas aconteceram debaixo da soberana vontade de Deus, mas aconteceram porque nós nunca paramos de buscar. Então a Masa, quando eu olho e falo que a Masa tem 23 anos de existência, 22 anos, né? E a gente coloca isso em meses, a gente vai falar aí de 240, 280. 3 vezes 12, 36 é 276. 276 meses, né? 280, 276 meses. Em 276 meses de existência, eu tenho convicção que nós não ficamos 20 meses sem bater meta. Uau. Todo mês a gente bate meta. Bate todas as metas? Não, mas a principal meta a gente bate. Então, a busca por melhora contínua é algo que a gente nunca deixou parar dentro da empresa. Não é o fato de você não estar satisfeito, é o fato de você buscar fazer cada vez melhor. E nessa busca de tentar fazer cada vez melhor, você vai trazendo outras oportunidades. Hoje a gente tem a expectativa de oferecer para os nossos clientes algo além de produtos, né? A gente já tem essa expectativa de começar a oferecer serviços, cursos de capacitação, talvez uma oportunidade de ter uma energia fotovoltaica mais barata através de algum tipo de parceria que a gente possa gerar. Então é entendendo o negócio que a gente busca trazer cada vez mais melhorias para o cliente, né? Para que ele realmente... Gerar um ecossistema, né? Pelo que eu estou vendo. Exatamente. O caminho da Masa é ser um ecossistema, né? Com certeza. Aí são quantos municípios hoje que o senhor atende? Hoje nós atendemos 32 municípios. Bastante mais que o oeste do Pará, né? Então o senhor pega fora do oeste, fora do estado? Pega fora do estado não, pega fora do oeste. Algo que me chamou a atenção, eu estava no mês de novembro em Goiânia, a gente teve que ficar um período lá no final desse ano que passou, e eu pensando em logística, né? Em otimização, que a gente está trazendo uma oportunidade de otimizar um pouco melhor a nossa logística, e eu parei para analisar que o nosso cliente, que fica mais distante do nosso CD, ele fica a 889 quilômetros. Em Cachoeira da Serra. 889 quilômetros. Que, diga-se de passagem, faz parte do município de Altamira, que já está para o outro lado, né? Ele não é um município mesmo, ele é um tipo distrito. Ele é um distrito de Altamira. É uma subprefeitura lá. Cachoeira da Serra, 889 quilômetros. Quando eu vi isso, eu falei, caramba! E eu tinha há poucos dias observado que de Goiânia, que é onde eu estava, a São Paulo, dava 910 quilômetros. Falei, cara, é como se eu saísse aqui de Goiânia e fosse fazer uma entrega lá em São Paulo toda semana.
que esse, para mim, é um dos diferenciais da nossa empresa. Todos os nossos clientes, todos, indistintamente do tamanho dele, todos são atendidos pelo menos uma vez por semana. Os clientes que são maiores e que estão mais próximos das bases, que nós temos hoje uma base em Santarém e temos uma em Uruará. Alguns clientes são atendidos até mais de uma vez por semana, mas todos são atendidos pelo menos uma vez por semana. Então, quando você olha isso logisticamente dizendo, é um processo Complexo, né? muito... Para a gente hoje isso é tão simples. Para a gente é simples, mas assim, existe uma gestão de processos, né, para fazer. Existe. Para poder isso rodar, a engrenagem rodar certinho. E o interessante é que nessa trajetória, e tem outros gestores que podem testificar disso, não teve nenhuma ocasião que um cliente ficou uma semana sem receber o produto. Podia ser que talvez o produto atrasasse um dia, 2 dias a mais, por uma circunstância de um caminhão quebrar, de um atoleiro, de uma ponte, alguma coisa nesse sentido. Mas todos os nossos clientes são atendidos pelo nosso departamento comercial e pelo nosso logístico pelo menos uma vez por semana. Eu acho que essa eficiência é algo que também, abaixo da graça redentora de Deus, é um dos, eu posso considerar, de segredos do nosso negócio, do sucesso do nosso negócio. Então, essa constância, essa permanência. Então, quando você olha para um cliente e consegue entender que ele não precisa desembolsar um valor alto, ele não precisa comprar 5 caixas de um produto para girar um mês, ele pode comprar 2 caixas. Semana que vem ele compra mais 2, na outra semana ele compra mais 2. Ele vai ter um desembolso menor, sim, consequentemente uma oportunidade de ter um número de itens maior dentro do negócio dele. Isso para mim foi uma sacada muito boa da Mazda. Desde quando eu cheguei lá, eu cheguei em 2017, se não me engano. Ou 2018, não lembro, mas assim, já vi os negócios, caramba, isso aqui foi uma sacada boa. E isso faz muita diferença no negócio, né? É isso que o senhor falou, a constância e essa possibilidade. Eu sendo constante, o cara diz, eu não vou fazer um estoque muito grande porque é constante. A semana que vem ele tá aqui de novo. Então eu deixo de botar menos caixa no mercadoria. E vou ter mais mercadoria. Vou ter mais mercadoria. Eu tenho menos volume e tenho mais produto. Perfeito. Né? Porque... E devagar a gente vai entendendo o giro, o cliente vai entendendo. Tem uma frase do Guilherme Benchimol que ele fala o seguinte, ele diz que é impossível alguém que luta pelo cliente não ficar rico nesse país. Porque todo mundo trata mal o cliente, todo mundo quer explorar o cliente. E a XP, a gente vê que foi mais ou menos esse caminho que ela fez. Quando o banco sentava a mão no cliente naquela época, né? Porque hoje assim, os bancos estão mais moderados, você vê que já consegue ser mais bem tratado no banco. Mas um cara que tinha 100, 200 milhões de reais no banco, o banco não tinha nenhum, vamos dizer assim, um compromisso com ele, tinha compromisso com ganhar. E aí a XP, o BTG, esses bancões vieram e aí revolucionar isso aí. E aí o que acontece? Tiveram lucro, né? Então não tem ninguém que trabalhe pelo cliente, porque eu vejo que a Mazda trabalhou pelo cliente, né? E uma coisa que também me chama a atenção, Ismael, dentro dessa fala do Benchimol, admiro muito, somos parceiros, inclusive, lá na XP. Desde 2020, né? Ele fala, é difícil você trabalhar para um cliente e não ficar rico. O que eu busco não é ficar rico. Eu busco dar o melhor para o cliente, sabe? Fazer com que possa ter a completa satisfação naquilo que a gente está fazendo, né? No cliente, do meu cliente. E aí o resultado disso, a consequência disso, é que vai trazer o positivo para o negócio, né? Mas a minha busca nunca foi o financeiro em si. O financeiro realmente nunca foi. Na verdade, a frase dele, se não me engano, é assim, é difícil você não defender o cliente e não dá certo na vida. Aí não dá certo, não dá certo. Ele falou que, então, se você tem um negócio, defenda o seu cliente. Pois é, aí eu pego na Bíblia e consigo sintetizar dentro do 2º mandamento como promessa. Como promessa. Ame. Faça com amor, faça com cuidado, faça como sendo para você mesmo. Perfeito. E aí o resultado vem. Mas o resultado não vem porque você buscou. O resultado. Você buscou obedecer. Você está entendendo? Entendi. Então eu me lembro que a minha primeira empresa, eu tinha 9 anos, quando a comprei, foi uma caixa de engraxate. Às vezes a gente fala que poluía de ilusão porque tu não tá aí, porque tu não engraxou o sapato. Não engraxou o sapato. E eu tive a oportunidade de engraxar o sapato de um cara que casou. Mas eu fiz aquilo com tanto zelo, com tanto esmero, eu fui tão zeloso. Eu limpei costura por costura do cadarço, da costura do sapato do cara, com a escovinha de dente, sabe?
Então eu acho que, e não que talvez não tenha alguém que não faça melhor que eu, que Também. não pudesse fazer melhor que eu, não se trata disso. Uhum, Mas eu tenho a convicção de que eu dei o meu melhor. uhum. O melhor que eu podia fazer, eu fiz. Se eu disse, eu vou valorizar essa confiança que ele teve em mim. Ora não. E ele ficou meu cliente ainda, depois por muitos anos eu ia na casa dele engraxar os sapatos dele, né? Então eu acho que esse cuidado, esse Uhum, zelo, essa preocupação, ela faz muita diferença no negócio, sabe? Ela está de uma forma uhum. diretamente ligada à inovação, É verdade. porque inova. Quem Uhum, faz isso, inova. Porque não é isso que a maioria das pessoas busca. A maioria das pessoas buscam resultado, uhum. entendeu? E o resultado é consequência. É verdade. Eu trabalhei no financeiro de uma empresa e eu tinha muito cuidado, porque eu fazia o financeiro ali, eu mexia com muito dinheiro, né? Então tinha, meu Deus do céu, aquela coisa de não dormir. Só que um dia eu falei uma coisa para uma gerente isso mudou minha mente. Eu falei o seguinte, eu tava questionando ela sobre alguma coisa. Ela falou, não, porque eu não lembro, porque eu não sei o quê. Eu digo, mas tu não nota, tal, que eu queria alguma informação sobre o caixa, né? Que eu fechava os caixas, pegava o dinheiro vinha nos caixas. Naquela época vinha muito dinheiro dentro do caixa, né? E ela falou, não nota. Aí eu falei pra ela, olha, você não pode deixar margem para dúvida no seu trabalho. E aí eu falei pra isso. É isso que eu tenho feito. Eu não deixo margem para dúvida. Toda vez eu me saio bem porque eu noto tudo, eu faço tudo certinho. Sou zeloso em fazer o que eu faço, porque, tipo, fazer o financeiro de uma empresa é uma confiança absurda que você, É. né? Você está com a mão no principal órgão vital da empresa, né? Isso não quer dizer que a gente não vai errar. Não vai falhar. Não tem como a gente não errar. É, A palavra é muito clara em é. relação a isso, Mas né? Somos fica imperfeitos. muito mais fácil de você explicar. E se eu lembrando disso, aconteceu alguns erros. Aconteceu, você paga um boleto 2 vezes, você paga um imposto 2 vezes, acontece. Só que quando você tem transparência e segurança no que o senhor fala, você não fica, não, isso aqui porque tem 2 vezes aqui, aí você chega, pô, acabei errando isso aí, quero pedir perdão, desconte no meu salário, vamos parcelar isso aqui. É. Mas foi um erro meu, né? Mas é muito disso mesmo. O zelo é um negócio que eu aprendi e que é muito importante. Não tem como você ser zeloso nos estudos, no que você faz, no empreendedorismo e não ter resultado, né? Só não é do tempo que a gente gostaria, né? Mas ele vai acontecer. Ele vai acontecer. Então, o Grupo Masa nasceu há aproximadamente 23 anos. O senhor atende hoje 32 municípios, 170 funcionários, operação logística em CD de distribuição Santarém, CD em Uruará. Eu acredito que as principais marcas do ramo de alimento hoje estão com a Masa, né? Algumas delas exclusivas, com exclusividade. E o que o senhor pensa sobre a Masa? O senhor chegou onde o senhor gostaria? O senhor ainda tem perspectiva e otimismo de que nós vamos crescer um pouco mais? E o que o senhor vê hoje para a economia, não vou falar nível Brasil, mas nível Pará? O que o senhor pensa disso? Eu penso que é consequência daquilo que a gente está fazendo hoje. O que eu penso para a Masa é o que eu pensava quando ela começou. Então, a gente nunca vai parar. Uhum, O meu time bate meta, eu chego lá e falo, olha, eu não estou satisfeito, porque eu sei que a gente pode melhorar ainda ainda um mais. pouco mais. Eu olho para a santificação e entendo o nosso negócio da mesma forma. É uma busca infinita, Nunca vai acabar, né? nunca vai acabar. Então, hoje a gente almeja na Masa uma expansão territorial, obviamente. A gente já está trabalhando um projeto em cima disso. Criar um ecossistema para que os nossos clientes possam realmente ter, além de produtos, ter Uhum, outro tipo de serviço, né? E entendo que é necessário que a gente se profissionalize, uhum, inove, para que a gente nunca pare de crescer, verdade. como tem feito. Então, eu olho para diante hoje e não me esquecendo em momento nenhum da soberania de Deus, eu vejo a nossa empresa em diversas áreas, Uhum, atuando em diversas áreas. Hoje a gente já atua também na construção civil, de uhum, forma direta ou indireta. A gente atua na pecuária, uhum. né? Então eu acho que a gente não pode permitir que esta árvore frondosa É pare verdade. de crescer, porque eu entendo que através dela muitas pessoas eh, vão vão sobreviver, né? Vão tirar o seu sustento, né? É verdade. Então eu olho para frente e vejo a Masa em diversas, Uhum, vejo marca própria, né? É um projeto que nós temos, sim. desenvolver marca própria. Uhum. O Estado ele não gera riqueza, né? Quem gera riqueza é os empreendedores, né? Eles geram emprego, circulam impostos, circulam a economia, faz a economia girar, né?
E aí, como o senhor falou sobre a questão de muitas pessoas dependem disso aqui, chega a ser uma responsabilidade, né? Esse aí. Se você não cresce, você já diminuiu. Com certeza. Se você... Você falou do Estado, e eu acabei não comentando sobre isso. Eu não gosto muito de falar de política, mas eu não posso deixar de falar porque a gente está inserido. Sem dúvida. Né? Mas quando eu olho para o estado do Pará e vejo o potencial que o Pará tem hoje, olhando no Brasil, o Pará tem potencial para ser o maior produtor agrícola, o maior produtor pecuário, se não o maior produtor de minério. Eu olho para Minas Gerais e penso que se o mapa fosse ser renomeado hoje, talvez Minas Gerais até pudesse ser aqui. Eu vejo um grande potencial e vejo o estado em ascensão, sinceramente, em ascensão. Diferente de alguns estados que já estão saturados. Né? Então eu acho que de forma consciente o Pará ainda tem muito a crescer e a gente está no lugar certo. E o senhor, já saindo desse bloco aqui, falando um pouco mais sobre a Mazda, falando sobre seus outros negócios também, o senhor também é um investidor de startup, de tecnologia. O que o senhor pensa para o setor de tecnologia na Amazônia em si? O que o senhor pensa de estar investindo em startups, em coisas dessa natureza? Investindo, então, bem fora do ramo tradicional que o senhor vem investindo, né, que é alimento. Aí o senhor investe... Um dos investimentos que o senhor faz, né, que é startup. O que o senhor pensa disso? Por estar no norte, eu vou voltar a falar do Pará, a gente acaba enxergando que o norte e o nordeste sempre foram estados que ficavam para segundo plano. Né? As coisas primeiro chegavam no sul, no sudeste, no centro-oeste, e aqui sempre ficava no segundo plano. Para a tecnologia, eu não acho que seja diferente. Eu vejo aqui grandes oportunidades. E o porquê que eu pensei em investir em tecnologia? Porque a tecnologia é um negócio da vez. É verdade. Não tem como ser diferente. Não tem como você não estar diretamente ligado à tecnologia. Então, se a tecnologia é o negócio da vez, vamos investir em tecnologia. Olha essa oportunidade que a gente tem de estar aqui hoje fazendo esse podcast. Né? Antes, a gente ouvia as coisas pelo rádio. É verdade. Era restrito. Hoje não, todo mundo tem acesso com muita facilidade à tecnologia. Isso é rápido. Né? E eu não estou falando só dessa tecnologia. A tecnologia de inovação. A tecnologia de processo. A tecnologia hoje está ligada a tudo que a gente faz. Tudo que a gente faz vai ser tecnologicamente modificado com o passar do tempo. Né? Então, se você não está diretamente ligado a isso, você vai ficar para trás. E também vejo o estado do Pará como uma excelente oportunidade para a tecnologia. E quando a gente olha para a Amazônia, para essa região que nós estamos, quando as pessoas que estão lá, e eu sou do Centro-Oeste, olham para a Amazônia, a gente pensa em atraso. Exato. É isso que se pensa lá. Pô, vou chegar lá, o povo é atrasado. Eu cheguei aqui há 22 anos, na verdade estou no Pará há 25, eu vejo quão errado é esse conceito. De quem está lá de fora. De quem está de fora. Mas não deixa de ter um pouco de razão em relação, por exemplo, à tecnologia. Então você olha para a Amazônia, você olha maquinário hoje agrícola. Hoje está chegando maquinário agrícola aqui que existe no Sudeste há 10 anos. Até porque a agricultura, agora, quando eu digo agora, não é exatamente nesse momento, né, mas começou a expandir há pouco aqui. E o que vai trazendo atrelado? A tecnologia. Você olha antes a preparação de uma terra, quantos homens preparavam para plantar uma terra? Hoje, é 2 máquinas e um cara no computador, ele nem sobe na máquina. Nem sobe na máquina. Né? Mas se não tiver a cobertura de uma internet, por exemplo, nós não tínhamos aqui. Nós éramos esquecidos aqui. Porque eu falo nós porque eu já me considero. Já sou cidadão santareno, então já sou paraense. Santareno por direito. Né? Santareno. Então, assim, a gente vê que a bola da vez é aqui e não tem como você não trazer para esse ecossistema a tecnologia, sabe? Você vê aí essa floresta, você vê aí quanta natureza nós temos aqui hoje. Se nós conseguirmos atrelar a tecnologia dando sustentabilidade para que isso desenvolva, como que isso não pode explodir? Não tem como. Não. É verdade. Eu vejo que alguns empresários, algumas pessoas ainda relutam em colocar a tecnologia dentro do seu negócio. Não tem como, cara. Não tem como. Não tem como. Você não vai crescer, você vai colocar um teto na sua cabeça e você vai ficar de agachadinho. Você pega uma criança da minha época
e fala, eu vou te dar um castigo. Você vai ficar sem jogar bola uma semana. O moleque adoecia, né? Vai ficar sem poder ir pra rua brincar uma semana. O moleque ficava doido. Hoje em dia, voltando a falar em tecnologia, você pega um moleque, você fala pra ele, eu vou tirar seu celular. Você mata. Seu computador. Seu computador, né? Verdade. Então, não tem como se desligar disso. O comércio está na palma da mão, né? Então a gente vê que algumas empresas da relutam em ter um site, igual era em 2015, quando eu tinha uma empresa de gerenciamento de rede social, que a gente falava de fazer gestão de rede social e o cara relutava em ter uma rede social. O cara relutava em ter um Instagram. Agora há pouco mesmo, um amigo meu falou assim, me passa o número do arquiteto que tu me indicou. Eu passei. Ele falou, e o Instagram dele? A pessoa quer ver o trabalho, quer ver a vida da pessoa no Instagram. Ou seja, se você é um profissional liberal, se você é um pequeno comércio, você tem que ter um Instagram que fale, que promova. E tem outra, você é avaliado. Você é avaliado. Né? Tem quantas estrelinhas, cara? É. Como é que tá a avaliação? O Google Meu Negócio, né? Então, Isso. eu lembro, eu olhava para o WhatsApp e falava, eu não quero mexer com isso não. Instagram? Mas quando? Não que eu seja de muito uso de ferramenta de tecnologia assim, não tenho, na verdade, a prática de usar tanto, né? Mas hoje eu já tenho 748 seguidores. Que isso? Eu falo comigo, quem tem seguidores, eu sou... Não, a internet, ela deu essa coisa aqui de que 20 pessoas de seguindo é pouco, mas 20 pessoas correndo atrás de você. E é complicado. Então, quando você olha isso, tudo está na palma da mão. Aí você me fez a pergunta, por que investir em tecnologia? Porque é a bola da vez, se você não faz isso, você vai ficar para trás. É verdade. Tanto no uso quanto no investimento. É verdade. Tudo que você for fazer... A gente trabalha com agente de IA aqui, o agente de IA é diferente do chatbot. Né? O chatbot são operações repetitivas ali que você não consegue... o agente de IA você consegue interagir, você pensa que é uma pessoa. Se eu colocar meus áudios lá dentro do agente de IA, minha voz, o agente de IA não só vai responder como eu respondo, como vai ser a minha voz. Ele vai gerar um áudio com a minha voz. Ele vai conseguir replicar. Então, a gente já faz isso, né? E tipo assim, a tendência é essa, tipo, as empresas, os call centers diminuírem, as pessoas e o agente de IA conseguir converter a venda. Tudo por tecnologia e integração. A medicina, Ismael. A medicina. A tecnologia que vem hoje nesses aparelhos aqui, onde você... O cara de lá, ele tem seus dados. Você coloca o seu dedo aqui, vai te dar a sua pressão. É incrível. E quanto que isso não vai avançar? Eu fui um médico, amigo meu, a gente estava conversando esse dia, que foi no churrasco, ele falou para mim que uma pessoa estava com um monte de ferida na pele. E aí ele descreveu pro ChatGPT como que eram as feridas, e ele falou que podia ser tantas coisas. Falou assim, pode ser isso, pode ser aquilo. E aí o que ele fez depois? Ele falou os exames que ele tinha que fazer para chegar ao diagnóstico, e se desse isso, seria isso, se desse isso, seria isso. E aí o que ele fez? Ele decidiu bater uma foto da ferida na pele e colocou, e o chat deu. Isso aqui é tal coisa. E ele foi no médico, fez os exames e era aquilo. Era aquilo. Ou seja, a clínica geral, mais básica, a IA já vai resolver, né? Então, a juriometria, a análise detalhada de petições, dos direitos, já vai ser feito pela IA. E eu vou até mais longe, a mais complexa também. Olha as cirurgias. Pois é. Robóticas que acontecem hoje. O cara fazia uma cirurgia no coração. É verdade. Ali, se ele errar cada milímetro. Tem até agora as fábricas, chamam de, não sei se eu não sei o termo em inglês, é black, não sei o que, mas é fábrica noturna, fábrica escura na China. Que como só tem IA, não tem gente, não tem luz. Eles diminuíram a luz para diminuir o custo, sabe, da fábrica, para poder competir, para a China poder competir nos outros países. Então, uma fábrica, ela funciona toda no escuro, mas a IA está produzindo carro ali, 300 mil carros ali por ano. E você pode ter certeza que a probabilidade de erro é muito menor. É muito menor. Então, como é que não fala em tecnologia? Tem como. É verdade. Desatrelar da tecnologia. Tecnologia não é o futuro, é o agora já, né? Quem não competir. E aí, quando eu olho lá do início, lá, eu tinha 6 SKU, né? Em 2002, eu tinha, sei lá... 2003, perdão. Tinha 6 SKU. E agora eu cheguei num nível de mais de 1.200 SKU. Nós estamos falando aquilo que a gente sempre fala, né? Que a empresa precisa competir pela diversificação, né? Ou seja, ter um portfólio diversificado, liderar pelo custo e manter o foco. Então foi mais ou menos o que a Masa fez pelo menos nos últimos anos que eu estou com a Masa, né? Que foi desde 2018 ou 2017, eu não lembro agora de cabeça, mas tem uma história bem longa aí. Que a Masa fez isso. Todo ano nós temos um produto a mais ou vários produtos a mais, nós temos fornecedores a mais, nós temos clientes a mais, nós estamos ali na nossa DRE ali, olhando, acompanhando, sabe? Não tiramos os olhos, pelo menos a cada 15, a cada 20, a cada mês, tirando o olho dos indicadores e vendo onde a gente pode melhorar e também mantendo o foco, que eu acho que isso é importante, né? Tipo,
a gente foi fazendo, é como construir uma casa, né? Que a gente começa pelo alicerce, vai, faz estrutura e vai fechando. Só que depois você quer ampliar a casa, você faz uma puxada para cá, uma puxada para lá, faz uma piscina, faz uma edícula. E é mais ou menos isso que a gente está fazendo na Mazda, né? E aí também, esse passo agora que o senhor deu para o investimento de startup, tecnologia, né? Que é meio que uma diversificação do seu portfólio de investimento, né? Hoje o senhor investe no mercado financeiro e também o senhor investe fora do país. Você quer falar alguma coisa sobre os investimentos que o senhor tem fora? Como foi que o senhor tomou a decisão de investir? Olha, os investimentos que nós temos fora hoje, eles vieram para a gente através de uma das startups que nós temos, Hum, né? Que é de tecnologia, inclusive. Ela presta serviço uhum, para algumas empresas lá fora e através desse network a gente acabou encontrando uma sinergia e agregando no nosso negócio algumas empresas que hoje não são no Brasil, né? uhum. Então, assim, de forma muito tranquila, de forma muito íntegra, a gente analisou cada negócio com muito cuidado e não se busca simplesmente pelo resultado de ter. Se busca também com a expectativa de somar, Uhum. de agregar, né? Então, hoje nós temos uma hamburgueria na Inglaterra. Inclusive o Tomás está lá, né? Inclusive o Tomás está lá, tá botando para moer. Opa. E de lá ele vai descer para trabalhar de pedreiro, que nós temos uma também, Conjuntora. uma consultora em Portugal, né? Verdade. Então, assim, as oportunidades vão surgindo, todas vão dar certo? Obviamente não todas, apesar de que a gente gostaria que todas Todas dessem dessem certo, certo. né? Mas as oportunidades vêm através das ferramentas que a gente já tem à nossa disposição. Uhum. No caso dessas duas empresas lá fora, além de termos investimentos lá fora também, no mercado de capitais, né, lá fora, Uhum. elas vieram através de uma das empresas que fazem parte do nosso portfólio, de uma das startups que nós temos no nosso portfólio. E tem mais, né? E é um negócio bom, porque você tem a oportunidade de ver coisas diferentes. Então, às vezes, você vai visitar uma dessas empresas, lá você vê uma oportunidade que daqui você não teria possibilidade de enxergar. Então, E uma coisa vai ligando a outra. vai ligando a outra. Vai ligando a outra. Tem também os investimentos lá em Miami, né? Tem. Através da empresa que está lá nas ilhas. Mas assim, uma outra coisa que eu quero voltar é como que o senhor, ou como que a Masa, ou como que suas empresas, elas se protegem da alta de juros. Nesse momento nós estamos vivendo aí de quase 15% de DI. Como que a gente Como? que a gente se protege, por exemplo, o seu negócio em si se protege lá na ponta alta da taxa de juros, dessa alta, que ela impacta diretamente, né? A gente, eu acho que a gente tem que viver a onda em relação ao mercado, né? A gente tem que acompanhar o que o mercado está trazendo. O mercado financeiro, ele é que dita, As regras. ele é que dita as regras. Como que eu me protejo? Vivendo exatamente o momento. Aproveitando. Tá alto? É alto. Tá baixo? É baixo. Então não tem como ser diferente a não ser vivendo o momento que o Banco Central acha que é o que a gente tem que viver naquele tempo, né? Então, buscando as melhores oportunidades. Não importa se o juro está alto, se o juro está baixo, eu tenho que viver o momento. Eu tenho que tirar o melhor do tempo. Está alto? Eu vou buscar algo que desse mercado de juro alto. Está baixo? Eu não vou buscar um CDI aí alto com a economia em baixa. Então, é vivendo a exatidão do momento. As pessoas, a maioria dos investidores, falo não dos investidores, dos empresários, não sabem trabalhar com a taxa de juros, né? Eles não sabem trabalhar com o mercado financeiro. Por exemplo, existe um negócio no mercado chamado crédito colateral. O seu dinheiro pode ficar mais barato se você emprestar do banco do que o que ele vai te pagar. Então você manda um dinheiro para o banco e você, sei lá, 10 milhões de reais, aí você ganha 1,15% de taxa de juros esse isento. E você consegue emprestar com isso a 1% do banco, 80% do seu capital que está como garantia, né? E aí você tem um dinheiro mais barato, mais baixo, né? Então a taxa de juros caiu, é hora de tomar empréstimo. A taxa de juros aumentou, é hora de ganhar dinheiro, ser rentista, né? Então é saber trabalhar com as taxas. Tem as oportunidades, com certeza. Agora, o nosso público é formado por muitas pessoas jovens, né? Assim, o cara que ainda não começou o seu primeiro negócio, mas que gostaria, uma galera que quer empreender, que segue a gente. Se o senhor fosse dar um conselho para a galera que está nos assistindo aí, o jovem que quer montar seu próprio negócio, quer investir numa área, ou quer estudar sobre uma área, que área o senhor daria um conselho e o que o senhor investiria se o senhor fosse jovem hoje?
exatamente no que nós estamos falando, investir em tecnologia. Tecnologia. Mas eu acho que hoje eu vejo como dificuldade da maioria das pessoas, as pessoas olham para as coisas pensando só no resultado. Eu vou fazer isso porque eu vou ganhar isso, porque eu vou ganhar, sabe? Eu acho que eu particularmente não consigo olhar para nada pensando Só no resultado. só no resultado, né? Se eu não consigo me identificar com aquilo que eu vou fazer, já está começando errado o negócio, né? Então, a gente precisa se identificar com o que a gente está fazendo. Nem sempre a gente vai fazer o que a gente gosta. Nem sempre a gente vai fazer o que a gente gosta. Mas a gente precisa se identificar, precisa fazer com maestria. Por exemplo, eu conheço, tem um amigo que ele fez medicina, mas ele não fez medicina porque ele queria fazer. Ele fez medicina porque os pais gostariam que ele tivesse feito medicina. Então, é um médico bem-sucedido e tudo mais. Ou seja, ele não faz o que ele gostaria de fazer, mas ele faz bem feito o que ele está fazendo, né? De uma forma ou de outra ele se identifica, por isso ele consegue fazer bem feito. Sim. Ele não entrou naquilo simplesmente pelo dinheiro. Quando você vai entrar em algo simplesmente pelo dinheiro, eu realmente já acho que é um grande complicativo. E saber esperar. Nós estamos numa geração onde tudo é muito rápido, inclusive a paciência. É rápido que ela se acaba. Então as pessoas não entendem que a gente primeiro planta, cuida, para depois colher. As pessoas já querem colher quase que antes de plantar. As pessoas pensam muito na colheita, não pensam no cuidado. Aí colhe uma vez, não colhe mais. Então, é necessário que tudo que nós venhamos a fazer, a gente procure se identificar com aquilo, procure conhecer, para que você não dê com os burros na água, né? Como é que fala lá no Goiás, e tenha paciência. Porque o resultado é a consequência de um processo. É a consequência de um processo. Né? E a velocidade com que as coisas estão acontecendo hoje, as pessoas não estão tendo muita paciência. Hoje é tudo muito rápido, né? Tudo Então, muito rápido. nós estamos falando do começo da Mazda, tem 22 anos. Tem chão aí, né? Tem chão. E é um empreendedor da vida real, né? Já tomou todos os tombos que você pode tomar, né? Tem várias formas de ficar rico na vida, a gente sempre fala isso aqui. E uma delas é como o Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, dono da Berkshire, ele ficou, né? E aí tem o seu modo de ficar rico, tem o modo do Bill Gates, tem o modo do Elon Musk, tem o modo dele. E aí o Bill Gates um dia chegou com ele e perguntou, isso é um relato da internet, eu não sei se isso é verdadeiro, mas ele tá na internet isso aí, né? Que o Bill Gates perguntou pro Warren Buffett, Warren, o seu método é tão fácil de ficar rico, mas por que as pessoas não copiam? Ele falou, porque ninguém quer ficar rico devagar. Porque ele foi investindo assim, tipo, eu botei 10 e no outro mês gerou 1 centavo. Aí eu coloquei esse 1 centavo, mas coloquei mais 10 em cima. E aí ele foi. E aí não, chega no momento que os juros do dinheiro já é maior que o seu aporte. Você consegue aportar. Então vira uma bola de neve. Então com 50 e poucos anos ele tinha 1 bilhão. E desses 50 para frente ele chegou a 100 e poucos bilhões. Ele tá com 94 anos. Ele tá para viajar. Para viajar. E aí é mais ou menos isso que o senhor falou. As pessoas querem colher antes mesmo de plantar, né? A gente vai ter que trabalhar a terra, vai ter que esperar, vai ter que torcer para que dê uma chuva. E se não der chuva, a gente vai ter que dar um jeito de aguar, né? E a gente vai ter que esperar o processo natural, né? Eu vejo muito assim que prosperar na vida é você olhar muito para a natureza. Você olhar o que a natureza faz, né? A natureza pega uma semente, ela mata essa semente lá dentro. Aí essa semente nasce, vou fazer uma metáfora da manga. Entenda que ela morreu. Imagina que teve um sofrimento. Sim. Mas a gente não quer ter o sofrimento. Não quer. E aí eu volto para aquela questão do dinheiro que o senhor falou. Se eu tô só pelo dinheiro, na primeira lapada eu vou desistir. Eu vou querer desistir. Então é muito assim, quando a gente analisa uma empresa para comprar, uma startup, a gente pensa nisso. Quem que é o cara que é o super-herói que morreria por esse negócio aqui? Você fala de morrer. Eu acho essa metáfora muito importante na palavra de Deus. Para você nascer, você tem que morrer. Para você frutificar, você tem que morrer. Então, para que as coisas aconteçam, você tem que morrer. De que morte é essa? É de abdicação. É verdade. Você tem que sair daquele cotidiano, você tem que sair da sua zona de conforto, você tem que se sacrificar. Como que eu vou fazer mais fazendo do mesmo jeito? Precisa entender que se não existir o sacrifício, falando dessa metáfora do agricultor, né? E depois que começa a crescer, que ainda tem que podar. É verdade. Tem que cuidar, né? Tem que cortar. O corte, quando a gente usa essa metáfora, para uma árvore, deve ser doloroso. Né? Na nossa vida também é assim. Nós temos que entender que vão ter etapas dolorosas, mas que fazem parte
do processo. E aí, se a gente não entender o processo, a gente não entende a caminhada, né? Não vai. A gente, tipo assim, tem que saber, olha, eu quero chegar do ponto A ao ponto B, mas no meio desse ponto aqui eu vou ter os desafios, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer isso, para poder chegar lá. Primeira coisa é dar o primeiro passo, né? Senão Com certeza. não sai do lugar. Seu Augusto, gostei muito, estão chegando ao fim do nosso bate-papo, foi muito boa essa conversa aqui. Aposto Foi que muitas muito pessoas, rápido, né? aposto que muitas pessoas, já estavam quantos minutos? 48 minutos de conversa aqui. Eu aposto que muitas pessoas que vão assistir esse podcast aqui, eles vão se identificar, vão buscar isso aqui como vão absorver isso aqui como uma ajuda, né? Como um conselho. E assim, é aquilo que eu sempre falo. O senhor falou sobre no meio do caminho eu vou ter os desafios, né? Eu vou ter que morrer. E às vezes morrer é saber que o que tu sabia não era de verdade. A gente vai ter que aprender uma coisa nova. E dependendo do negócio que você investe, a gente vai ter que pesquisar uma coisa nova, né? Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de... Peraí, vamos pro ramo imobiliário. Eu vou começar a pesquisar tudo. Eu começo a ler tudo, ver artigo. Não vê Salomão? É. Quantos livros ele leu? Pois é. Fala que ele foi buscando em livros. Então é assim. A vida é essa busca, né? E aí eu leio muito, eu vou buscando muito, assim, porque eu gosto de desafiar. Assim, eu sou um cara que, se eu ficar na mesma coisa há muito tempo, eu piro da cabeça, né? Então, tipo assim, eu trabalhei numa empresa, né, nessa empresa que eu falei no início, que eu era diretor financeiro, e com 4 anos e meio eu falei, cara, carreira estável, ticket do melhor ticket, melhor plano de saúde, melhor ticket de carro. Casa era cedida pela empresa para morar, e eu cheguei assim num momento da minha vida e disse, vou arrumar problema, não quero mais. Usando estilete, um pouco profundo que tem. Usando o Portinari Pipas, né? E assim, eu pensei, cara, não é isso que eu quero ficar fazendo todo o tempo, né? Apesar de que eu amava o que eu fazia, mas eu queria me desafiar, aprender coisas novas. E eu tenho feito isso, né? Tipo assim, vira e mexe, chega uma ideia mirabolante, fala, faço 1000 planos antes de dormir e destruo 1200 quando acordo. Dizia meu avô. Eu acho bom que às vezes a gente tá conversando e você chega assim tão animado e você tá olhando pra cá e eu olhando pra cá. É um balde d'água no palito, né? Vai ter que fazer as visões para chegar pelo menos perto de um ponto, né? Mas é isso, né? Acho que se a gente pensasse igual. Todo mundo era do mesmo jeito. Principalmente nós dois aqui que estamos muito próximos. Se a gente pensasse igual, a gente já tinha se dado muito bem ou muito mal. E quando a gente pensa diferente, a gente tem um pouco mais de chance de... Você entende que o mundo não é feito de pessoas iguais? Sim, não. Porque quando por que Deus não fez um homem e não fez outro homem? É verdade. Logo fez um homem e fez uma mulher. Não estou falando aqui a questão de sexo, estou falando da questão de diferenças de pensamentos e tudo mais. Então, é feito de pessoas diferentes. Eu podia dizer, eu vou logo fazer 10 homens para eles ararem aqui, deixar tudo pronto, o que é que eu vou fazer as mulheres, né? Faço logo, deixa eles trabalhar, fazer a casa. Você olha para uma junta de bois, de bois, são distintas as funções. Se todo mundo fosse ponteiro, quem que ia ser o que fica lá atrás? Então, quando você vai colocar na carroça, você tem que pegar os que são mais semelhantes, né? Para não dar um mais baixo que o outro. E as funções distintas. O boi que puxa para o lado direito, ele só fica desse lado aqui. Ele não fica do lado esquerdo. Perfeito. Então, assim, são diferentes. Se você colocasse todo mundo da direita, todo mundo só ia virar para a direita, né? É verdade. Então é isso, feito de pessoas diferentes. Feito de pessoas diferentes, eu acho que é isso. A gente aprendeu que a gente não sabe, né? Que a gente tocar muito para este lado. Bom, tinha uma coisa que eu queria falar aqui, mas acabei esquecendo. Mas se alguém quer encontrar na rede social, ele procura por aqui. Como é seu Instagram? Você falou que você tem Instagram aí já bem bombado. Meu amigo. 800 seguidores. Augusto_Castro. Augusto_Castro. Então segue o homem lá e vamos... Ah, tá, lembrei. Você estava falando sobre as pessoas não são iguais, né? Eu assisti um podcast esses dias que foi do Flávio Augusto. Flávio Augusto, ele é dono daquele Orlando City que o Kaká jogou. Sim. Ele também é dono da Wise. Ele vendeu a escola dele por 1 bilhão em 2013 e depois ele recomprou essa escola de volta por, sei lá, 60% do valor que ele tinha vendido, né? E aí, a escola hoje vale muito mais do que eu tinha vendido em 2013. E ele falou o seguinte, tem alguns filhos, que você tem 3 ou 4 filhos, ele falou o seguinte, eu não quero que meus filhos vá à minha empresa. Ele falou, porque eles não são igual eu. Eu quero que eles vá à minha empresa, aprendam, tem que aprender, e eles vão montar um negócio deles. Porque não adianta eu dizer que eles são biologicamente igual a mim, apesar de ter saído de mim. Que eles vão saber o que eu sei, ter o feeling que eu tive. Tá, pode ter alguém que consiga ali, se ele tiver, se quiser tocar meu negócio, ok, mas as minhas empresas são feitas para vender. Eu faço empresa e vendo. Então, melhor o equity dela e vendo. Então, assim, eu quero que eles montem um negócio aí, porque biologicamente as pessoas não são iguais, né? Não adianta você achar que, eu vou passar minha empresa para minhas filhas, tá, mas eu gostava de mexer com moda, com perfumaria, com outras coisas que também vão dar dinheiro que não é.
faz aquilo que o senhor falou, faz aquilo que É você gosta. Então, foi uma coisa que eu ouvi nesse podcast que eu achei muito interessante. interessante. Mas e se o senhor fosse escrever um livro da sua vida, como é que seria o tema do livro? A vida é simples. A vida é simples, que é o tema do nosso podcast, né? Exatamente. E aí, por quê? Em poucas palavras, defina por que o senhor escreveria esse livro? Porque a vida é simples, né? Porque as pessoas complicam muito as coisas. É. As pessoas, eu vejo no livro de Eclesiastes, as pessoas correm atrás de coisas que acabam não fazendo sentido no fim da carreira. Uhum. E perdem a oportunidade de viver a vida. Perdem a oportunidade de viver a vida. Nós temos que viver a vida e não simplesmente passar por ela. Uhum. E se a gente não consegue entender isso, quando você abrir o olho, já passou. E tudo, como diz o sábio Salomão, foi vaidade. Uhum. E o tempo já foi embora. É verdade. E se eu fosse escolher uma única coisa na empresa que o senhor ia tocar, comercial, financeiro, RH, o que o senhor tocaria? Sem nenhuma dúvida, é comercial. O senhor é um vendedor, né? Comercial. Falo isso pro senhor, eu sou um vendedor. Eu gosto. E um último conselho que o senhor pudesse deixar para nossa audiência antes da gente encerrar. Talvez eu deixaria uma frase que eu ouvi há poucos dias e que é uma frase que tocou muito o meu coração. Uma frase da Madre Teresa. E fala o seguinte: quer mudar o mundo? Vá para sua casa e ame a sua família. Uau, muito bom. Com essa frase da Madre Teresa de Calcutá, falado por ele, o CEO do CEO da Oeste do Pará, Augusto César, a gente vai encerrar nosso podcast. Eu agradeço você que ficou até aqui, nos assistiu, nos ouviu. Esse podcast foi repleto de informações muito boas sobre empreendedorismo, sobre... E me segue, que a hora que eu chegar a 1000 seguidores, eu quero tomar uma KS. Ah, é? Eu quase não tomo conta, mas eu quero tomar uma KS. Uma Coca KS, vamos ver, quando chegar em 1000 seguidores, segue lá. Quando chegar, nós vamos abrir essa KS lá, bem geladinha, assim, trincando, para nós tomarmos. E pessoal, você que gostou, você do nosso conteúdo, você que gosta, compartilha. A forma de você patrocinar nosso conteúdo sem tirar nenhum real do seu bolso é compartilhando ele para pessoas que precisam desses insights, dessas dicas, dessa história de superação. Mais uma vez, seu Augusto, muito obrigado por ter vindo aqui com a gente. Não por isso, a honra foi minha. Eu espero trazê-lo aqui outras vezes para aprender com o senhor, falando de outros temas e, se Deus quiser, falando de um Brasil melhor. E eu acho que, na verdade, eu aprendi muito mais do que ensinei. Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Valeu! Abraço!